Prezado aluno, prezada aluna, vamos aqui resolver com vocês 5 questões de processo penal de concursos anteriores realizados pela banca do Instituto AOCP, a qual é a banca examinadora do seu concurso para técnico do Ministério Público. E nós temos, obviamente, que saber como esta banca tem se posicionado, tem feito questões em outros certames, para você ter uma noção de estudo, ok? Então, vamos lá. Temos aí a questão número 1, que diz o seguinte: flagrante significa um manifesto ou evidente, e o ato que se pode observar no exato momento de sua ocorrência. Sobre a prisão em flagrante e suas eventuais conversões, no caso em prisão preventiva, quando for o caso, artigo 310 do CBP, assinale a alternativa correta. Ora, a alternativa correta, dentre estas, é a alternativa D. A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar de natureza administrativa, realizada no instante em que se desenvolve ou termina de concluir a infração penal, que é o crime ou contravenção. Correto. Prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar. Por quê? Porque ela se dá antes de haver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E a prisão em flagrante está previsto o seu regramento do artigo 301 ao artigo 310 do Código de Processo Penal. E quando uma pessoa é apanhada, é presa em flagrante delito, cometendo um crime ou uma contravenção penal, que são espécies de infrações penais, o direito penal brasileiro trabalha com infração penal, contravenção ou crime. Ela tem que ser apresentada à autoridade policial, ao delegado de polícia. O delegado de polícia, entendendo que é caso de flagrante, artigo 302 do CBP, vai formalizar o auto de prisão em flagrante. Por isso que é um ato de natureza administrativa, porque é lavrado por um órgão do Poder Executivo. E uma vez lavrado o flagrante, em tese, é encaminhado ao juiz de plantão, nos termos do artigo 310 do CBP, para ver qual é a decisão que ele vai tomar. Se vai converter, transformar em prisão preventiva, se vai dar uma liberdade provisória, se vai dar uma medida cautelar alternativa à prisão preventiva, se vai relaxar porque a prisão é ilegal. Razão, então, pela qual a D está correta. E quando que a pessoa é considerada em flagrante? Quando ela é flagrada cometendo o crime ou contravenção ou logo após, nas hipóteses do 302 do CBP. É um assunto altamente importante que também nós trabalhamos em nosso curso, preparando-os para a prova de técnico do Ministério Público. As demais, por conseguinte, no esboço desses artigos estão erradas. A questão número 2 diz o seguinte, para nós termos uma ideia de como isso é cobrado em prova, né? Acerca dos procedimentos disciplinados pelo Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta, é a alternativa C. Tratando-se de crime contra a honra, antes de receber a queixa-crime, porque, em regra, os crimes contra a honra são de ação penal privada, o juiz oferecerá às partes, querelante, querelado, autor, réu, a oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, tomando seu depoimento separadamente, sem a presença de seus advogados, não se lavrando o termo, não se lavrando uma ata por escrito. Ora,
Procedimento é a forma pela qual o processo criminal desenvolve-se. E todo estudo a parte de procedimentos, os ritos, está previsto no artigo 394 seguinte do CPP, como em leis fora do CPP. Mas lá é que inicia o estudo do procedimento. Quando uma pessoa comete um crime, o processo criminal pode seguir um procedimento comum ou um procedimento especial. E o comum é subdividido em comum ordinário, comum sumário e comum sumaríssimo. Então, via de regra, quando a pessoa comete, por exemplo, um crime, o processo criminal pode seguir lá na vara respectiva, no juízo respectivo, 4 grandes procedimentos. Ou vai seguir o rito comum ordinário, artigo 395 a 405 do CPP, o comum sumário, artigo 531 a 538 do CPP, o comum sumaríssimo, que é o juizado especial criminal, artigo 60 e seguintes da Lei 9.099/95, ou CPP, ou uma lei fora do CPP, prevê para aquele crime um rito especial, diferente, chamado ritos especiais. E no âmbito do CPP, nós temos alguns ritos especiais que o CPP prevê, o Código de Processo Penal prevê, para determinados crimes, no que tange ao processo. Dentre eles, os crimes contra a honra, do artigo 519 a 523 do CPP, que é exatamente a nossa resposta à alternativa C. Lá, quando estivermos diante de um crime contra a honra, o CPP prevê, em tese, um rito especial. E dentre as fases previstas para esse procedimento, existe a possibilidade das partes se reconciliarem para evitar o processo criminal. Artigo 519 a 523 do CPP, razão pela qual a C está correta. Considerando a letra A, então, e a letra B, com base no 394 a 405 do CPP, estão erradas. A letra D, com base no artigo 395 do CPP, está errada. E a letra E, tá? Com base no artigo 413 do CPP e parágrafo, está errada, no que tange ao rito comum ordinário, lá quando as alegações finais orais, que o juiz pode substituir por memorais. E a gente estuda no nosso curso como funciona cada uma das fases do processo, segundo, por exemplo, o rito comum ordinário, o rito especial do júri popular, a Lei 9.099/95 no rito comum sumaríssimo. Isso aqui é para você ter uma noção, simplesmente, de como é cobrado em prova, tá? Questão número 3, acerca das prisões cautelares, assinale a alternativa incorreta. Ora, quando a gente estuda prisão no processo penal, nós sabemos que a prisão, em regra, é a prisão definitiva, aquela que advém de uma sentença condenatória, transitada no julgado. Mas existem as prisões provisórias, cautelares, que o juiz pode, por exemplo, decretar antes da sentença condenatória transitada no julgado. A temporária, que é uma espécie de prisão cautelar, é uma espécie de prisão provisória, esculpida, prevista, regulada, disciplinada na Lei 7.960 de 89, e a preventiva, artigo 311 a 316 do CPP, que sofreu recentíssima modificação em seus artigos, que a disciplinam. A incorreta aqui é a letra A, porque diz o seguinte: o juiz não poderá revogar a prisão preventiva de ofício, ele próprio, sem ninguém pedir, se no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se houverem razões que a justifiquem. Errado nos termos do artigo 316 do CPP. Claro que o juiz pode revogar de ofício uma prisão preventiva. O réu está preso preventivamente durante o processo. O juiz mesmo decretou, mas se verificar que não mais subsiste o motivo que a ensejou, ele pode, de ofício, ele mesmo mandar soltar, revogar. E, de novo, no futuro, pode ser, obviamente, decretada a prisão preventiva novamente, se novos motivos, novos requisitos a ensejarem, ok? As demais, a letra B, que fala em questão de flagrante, correto, artigo 301 a 310 do CPP. A letra C, correto, artigo
312 do CPP, porém, como esse assunto foi atualizado, ela estaria hoje incompleta, tá? No que tange aos requisitos para o juiz decretar prisão preventiva. Esta questão é anterior às alterações que ocorreram na disciplina da prisão preventiva. Artigo 312 do CPP hoje, para deixá-la totalmente correta. Também correto, artigo 306 do CPP, no que condiz a prisão em flagrante. E os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, correto, nos termos da Lei 7.960 de 89, que regula a prisão temporária, que é uma espécie de prisão cautelar, de prisão provisória, que os decreta, mas aí só durante a investigação, naqueles crimes da Lei 7.960 de 89, quando, por exemplo, a prisão daquela pessoa é imprescindível para que se avance na investigação. É só durante a fase pré-processual, ok? A pedido, por exemplo, do delegado, do Ministério Público. Já a prisão preventiva, a prisão temporária tem prazo. A preventiva, o juiz pode decretar durante o inquérito, durante o processo, mas não tem prazo fixo de término. E tem outros requisitos, diferentemente da temporária. 4. Sob a prisão temporária liberada provisória, assinale a alternativa incorreta. É a alternativa B. A prisão temporária poderá ser decretada de ofício pelo juiz. Incorreto, no termo do artigo 2º da Lei 7.960 de 89. Não pode o juiz de ofício, ele próprio, decretar a prisão temporária de uma pessoa. Ele pode decretar pedido da autoridade policial, o delegado, durante o inquérito, mediante o pedido do Ministério Público, mas de ofício não pode, tá? De ofício não pode. Já a alternativa A e C estão corretas nos termos dessa lei, e a letra C que fala, né? A prisão temporária tem prazo determinado, claro, 5 dias por mais 5, está lá na lei, ok? Prazo máximo 10 dias, a não ser quando se tratar de um crime hediondo, no termo do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90, que aí a prisão temporária, quando versar sobre o crime hediondo ou semelhante hediondo, pode dar por até 30 dias, prorrogar por mais 30 dias. A temporária! E no nosso curso nós diferenciamos para o aluno o que é prisão em flagrante, o que é prisão temporária, o que é prisão preventiva, o que é prisão definitiva. Tudo muito claro para você entender e realizar as questões de sua prova. E a letra D e a E falam sobre a fiança, que está regulada a partir do artigo 321 a 350 do CPP. Lembrando que a fiança é também uma medida cautelar alternativa à prisão preventiva, que o juiz pode decretar nos termos do artigo 319, inciso 8º do CPP. Vamos lá, próxima questão. 5. Analise assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. 1. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Correto. Artigo 42 do CPP. Ou seja, uma vez o MP ajuizando a denúncia, ele não pode desistir da ação penal. Tá? Ele tem que ir até o fim. Pode até, nos memorais, pedir a absolvição do réu. Em suas alegações finais, orais ou escritas, que são os memorais, mas não pode desistir da ação penal. 2. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Claro, a queixa é a peça inicial que inicia a ação penal privada. No caso, o MP, o Ministério Público não é o titular, mas ele atua como fiscal da lei. Ele pode, inclusive, editar, acrescentar algo, que o juiz vai dar vista ao MP da queixa, né? Por exemplo, artigo 46 do CPP. 3. O prazo para o oferecimento da denúncia, no caso de ação penal pública, estando o réu preso, será de 5 dias, contada a data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. E 15 dias se o réu estiver solto ou pagou fiança, né? Foi preso em flagrante, mas pagou fiança e o juiz mandou soltar. Para responder em liberdade, até a sentença, né? Que pode vir de prisão definitiva. Pode ser prisão ao final. Correto, artigo 46 CPP. E 4, o prazo para aditamento e parágrafos, o prazo para aditamento da queixa será 3 dias contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E se esse não se pronunciar dentro do tríduo dos 3 dias, entender-se-á que não tem o que editar, prosseguindo os demais termos do processo. Artigo 46 e parágrafos do CPP também, né?
o juiz deu vista ao Ministério Público da queixa-crime, uma vez ajuizado, o MP se manifesta, se está ok, como fiscal da lei, né? Como custos legis, se ele acha que tem que editar, acrescentar algo, o MP entende que existe mais de um autor do crime e a vítima está processando só um deles, aí o MP adita, faz uma promoção para acrescentar, né? Ele é o fiscal da lei. Artigo 46 e parágrafos do CPP. Parágrafo 1º, 2º, 3º. No caso, então, aqui estão todas corretas. Alternativa E, questão sobre ação penal, ok? Ok? Então, aqui é só para você ter o sabor de como o Instituto OCP cobra determinados assuntos. Nós vimos aqui, então, ação penal, vimos aqui questão sobre prisão, vimos aqui também, além da prisão, vimos aqui algo sobre procedimento, que também é matéria importante, tá? Só para você ter uma noção aqui completa, tá? Então, questão 1 ficou alternativa D, a 2 alternativa C, a 3 alternativa A, a 4 alternativa B, a 5 alternativa E, né? E tudo nós trabalhamos aqui em nosso curso preparatório para o concurso de técnico do Ministério Público com os aprovadores. Ok, pessoal? Bons estudos e estudem conosco. Tchau!